Como vencer batalhas espirituais? Seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou Abraão Soares. Queria compartilhar com você uma reflexão e alguns tópicos importantes do que eu estava ministrando em nossa igreja. Tentar compartilhar com você aqui também nessa rede social. Dentro de uma batalha, dentro de qualquer luta, é muito importante a gente conhecer o nosso adversário. Mas a gente não pode nem subestimar o nosso inimigo, nem superestimar. Ou seja, qual a diferença? Subestimar seria desconsiderar as estratégias do nosso inimigo e o seu poder. Muitas vezes tem pessoas que subestimam o inimigo, dizendo assim: mas o inimigo está debaixo dos meus pés, né? Ou superestimam o inimigo. Tem pessoas que só falam, todo o tempo, só falam do diabo, até mais do que Jesus. Mas antes de continuar, eu queria convidar você a se inscrever neste canal, a curtir esse vídeo e poder compartilhar também com seus amigos, com outras pessoas. Eu trago para vocês aqui esse texto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 ao 20, que o apóstolo Paulo vai falar sobre: quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Ele disse: vistam-se com toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Algumas versões vão falar sobre o revestimento, de revestir-se do poder de Deus, ou seja, vestir-se novamente, estar revestido do poder de Deus. Nós precisamos entender contra quem nós estamos lutando. E Paulo vai dizer nesse texto que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, das forças celestiais da maldade. Isso é muito importante, porque muitas vezes, diante das lutas que nós temos na vida, a gente se coloca contra alguém da família, ou acha que o nosso inimigo número um é alguém que está nos afrontando no dia a dia. Contudo, a nossa luta maior, a nossa luta primeira é contra esses seres espirituais da maldade. E nós precisamos estar revestidos, e o apóstolo Paulo vai falar de como nós podemos estar revestidos, né? Ele vai dizer: peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Depois de terem vencido tudo, ficai firmes, ficai inabaláveis. Queridos, é muito importante a gente entender isso, que o nosso inimigo, ele é invisível. Outra característica é que ele é maligno, que ele é astuto, ou seja, tem ciladas, armadilhas para nos pegar a longo prazo. O inimigo, ele é persistente e ele também é oportunista. Mas dentro dessas armaduras que o apóstolo Paulo vai falar, ele vai compartilhar conosco aqui algumas coisas muito importantes. Mas lembre-se disso: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E quais seriam esses equipamentos de batalha? Ele vai falar do cinturão da verdade, da couraça da justiça, calçar os pés do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. O cinturão da verdade, e lembrarmos que na Bíblia, nós vemos que a Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. Então todo aquele que é de Cristo, ele precisa viver guiado pela verdade, viver na verdade, se revestir da verdade, estar apegado a Cristo, a sua palavra que é a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O cristão, ele não pode viver debaixo de uma mentira, de uma hipocrisia, de uma falsidade, mas sim sendo guiado pela verdade. O segundo é a couraça da justiça. Couraça é a armadura em que o guerreiro, ele se protegia desde o pescoço, todo o seu peitoral. E aqui veja a proteção dos órgãos vitais. A couraça da justiça nos faz lembrar que Cristo é a nossa justiça, que Deus nos justificou por meio de Cristo Jesus. Muitas vezes Satanás, como acusador, vai querer nos acusar segundo os nossos pecados, as nossas falhas. Mas a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 8, vai dizer: quem tentará acusação contra o justo? É o Senhor que o justifica. Terceiro
lugar, nós vemos o calçar, o calçado do Evangelho. O que é isso? Estarmos calçados com o Evangelho da paz. É estar firmes na convicção de que Cristo nos salvou. Estar firmes no Evangelho, que nos traz paz com Deus. Este Evangelho da paz que nos traz paz com Deus por meio de Cristo Jesus, mas também dá o desafio de anunciar este Evangelho da paz. Estamos em paz com Deus, firmes com Deus. Pés falam de firmeza, de se colocar de pé, mas também de compartilhar, de anunciar o Evangelho da paz. Em quarto lugar, nós temos o escudo da fé. O escudo fala de um instrumento, de uma armadura de proteção. E ele fala para que venhamos nos proteger contra todos os dardos inflamados do maligno. Veja que os dardos, aquele tipo de flecha que nas guerras antigas eles acendiam fogo na sua ponta e era lançado contra o adversário. Então o escudo da fé, quanto mais nós alimentamos a nossa fé, nós estamos nos protegendo contra as ciladas do inimigo, contra as setas de Satanás. Muitas vezes utiliza do desânimo, da dúvida, da rebeldia, das obras da carne, para que por uma brecha, venhamos cair nas suas ciladas, venhamos desanimar e sair daquilo que é os propósitos de Deus para a nossa vida. No quinto lugar, nós temos o capacete da salvação. O capacete fala de proteção da cabeça. Veja que na cabeça que está a nossa mente, também um órgão vital, mas muito importante, porque na cabeça nós temos as entradas da nossa alma, daquilo que nós pensamos, por meio da audição, da visão, e como nós projetamos também o nosso pensamento, expressamos por meio da nossa fala. O capacete da salvação é lembrarmos que nós precisamos, por meio de Cristo, o Evangelho, da sua palavra, está protegido. A palavra de Deus vai dizer lá em Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, que as vossas, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que as vossas petições estejam conhecidas diante de Deus, com oração, com súplica. E ele vai dizer assim, que a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele vai guardar a nossa mente, ele vai criar fortalezas na nossa mente para nos livrar de todo tipo de ataque do inimigo. E por último, e não menos importante, nós vemos aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é arma de ataque. Nós vemos Jesus quando foi tentado pelo diabo no deserto, usando a palavra: está escrito, está escrito, está escrito. A armadura de ataque contra o inimigo é a espada, é a palavra de Deus. Só podemos vencer o inimigo por meio da palavra. Pela palavra que nós vencemos o inimigo. Por isso que nós precisamos cada vez mais estar apegado à palavra de Deus, nos aprofundar a palavra do Senhor e lembrarmos da sua importância para a nossa vida. Guardei uma frase aqui que diz assim, a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Repito, a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Necessário conhecermos o Senhor Jesus, necessário conhecermos a sua palavra e nos aprofundar nela, para que sejamos protegidos e estarmos revestidos do seu poder. Como vencer batalhas espirituais? Revestindo das armaduras, usando as armas certas nesta luta. Como diz a canção, lutamos com armas de fé. Então lute com armas de fé. Não use armas carnais para vencer batalhas que só se vencem espiritualmente. Vou estar deixando na descrição algumas indicações de livros que eu creio que seja muito importante para o seu crescimento espiritual. Em breve também vou estar fazendo alguns vídeos aqui indicando bons livros. Mas desde já eu quero indicar um livro que eu falei no vídeo passado, que é Hábitos Espirituais. Ele é muito importante para o seu crescimento espiritual, com certeza pode te ajudar. Então clique aqui e assiste esse vídeo.